fios. Se a semente não aceitasse a solidão dentro da terra, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte recusasse passar sobre lodo e pedra, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que gradativamente a consome, não se faria luz dissolvendo as trevas. Se a criança não se desenvolvesse, transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Assim se dá em todos os lugares da edificação e do sentimento. Se a cultura não crescesse, não haveria progresso. Se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um montão de palavras. Transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. À vista disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha. Se lutas e empecilhos, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria na ilusão e no primitivismo, ofuscado pela ignorância. Agradeçamos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando a inércia e renovando-nos a vida. Recordemos a águia recém-nascida. Não fosse o rompimento da casca do ovo em que se encontra, não desenvolveria as próprias asas para ganhar as alturas. Não existisse o sofrimento que nos estilhaça à crosta da personalidade egoística, não encontraríamos caminho para nos elevarmos para a felicidade da vida eterna. Aceitemos o inesperado, pois o inesperado nos faz pensar, nos retira do comodismo dos dias iguais e muitas vezes improdutivos. Aceitemos a contrariedade, o incerto e o que está além de nosso controle. Entreguemo-nos à escola bendita chamada Terra, sem expectativas exageradas, sem exigências descabidas, sem querer aventura total antes da hora. Colecionemos provas e desafios vencidos como troféus merecidos. Avaliemos o ano, os meses, os dias, como quem atravessou imenso e perigoso lodaçal, e hoje se vê do outro lado. Trazemos as marcas da lama no rosto, nas mãos, nas vestes, certamente. No entanto, na alma estão as marcas da superação, da persistência e da coragem. Às vezes dizemos, ufa, sobrevivi, referindo-nos à manutenção, à sobrevivência da existência corporal. Sobreviver todos iremos, uma vez que somos espíritos imortais. Melhor seria substituir nossa expressão de conquista por superei. Quem apenas sobrevive pode não ter aprendido as lições da luta, mas quem supera traz consigo o rico aprendizado das batalhas. Por isso, superemos, cresçamos, aprendamos. Fechemos um ciclo, iniciemos outro e sejamos outro. Renovemo-nos, renasçamos em nós mesmos e não deixemos de brilhar. Somos deuses, somos perfeição em curso. Nossa história é escrita a si mesmo, como um poema heróico, repleto de feitos, dores, lágrimas e superações. Quando dobrarmos a esquina do tempo e olharmos para trás, que possamos ficar felizes por termos lutado e vencido, por termos persistido e vencido, mesmo que nossa alma mostre as marcas das lutas duras empreendidas. Boa noite, gente. Ontem, antes de ontem,
Nós assistimos um documentário no Netflix, a biografia de uma personagem que já tem mais de 50 anos atrás, a sua história, né? A Marilyn Monroe. Os que são da minha geração sabem quem é, os mais novos. Imagina uma celebridade atual, né? Com a fama toda, no mundo onde não existia internet ainda, né? Só televisão preta e branca. Para aqueles que podiam ter, no mais eram as rádios, né? As novelas. E essa atriz americana fez muito sucesso, né? Chegou a visitar soldados na guerra para ver se aplacava um pouco a fúria deles. E tem uma história talvez mais conhecida num episódio em que ela canta um parabéns para você para um presidente recém-postado americano, que é o John Fitzgerald Kennedy. E com a sua morte, cercada de algum mistério, um excesso de drogas, de medicamentos, e passou-se a aventar a possibilidade de suicídio, né, que ela haveria cometido. Era uma das hipóteses, a hipótese mais forte que sempre foi aceita, foi essa, né, ao longo das décadas seguintes. Porém, alguns anos depois de 62, que foi sua morte, ela tinha 36 anos de idade, numa passagem muito interessante, daria uma outra história, que é de Chico Xavier pelos Estados Unidos, onde ele contando, mesmo se encontra isso, ele contando na época, sem falar uma palavra em inglês, né, os apertos que ele passava pela cidade. Mas ali o espírito Humberto de Campos, que também assina Irmão X, né, escreve um texto pela psicografia de Chico Xavier e fala do encontro dele, Humberto de Campos, no mundo espiritual, que ele pede exatamente com o espírito de Marilyn Monroe. Então, esse é um texto de Chico Xavier, que está publicado nas obras de Chico, onde Humberto de Campos diz que, pedindo licença e as autorizações para conversar com ela, estava sentada no canto, ela em espírito, ele também, Humberto de Campos. Ele pergunta sobre qual é o sentimento dela, a sensação dela, o que ela estava passando. Por quê? Porque nós, de maneira geral, julgamos as pessoas. A vida dela foi uma vida devassa, uma morte por suicídio, deve estar no umbral. Porque eu sou espírita. Se fosse católico, a vida dela foi devassa, ela começou suicídio, está no inferno. Não mudaria nada. A nossa opinião. Eu sou espírita, só mudei a palavra inferno para umbral. Julgando mesmo assim. E tanto um católico, quanto um evangélico, quanto um espírita, quanto qualquer cristão, saberia dizer, de cor e salteado, de cor, quer dizer, de coração, de core, que Jesus nunca condenaria alguém doente. Seja por um episódio no campo da sexualidade, da sensualidade, no campo das viciações. Aliás, foram inúmeros, ou algumas dezenas que estão nos 4 evangelhos conhecidos, mas foram centenas de curas que Jesus proporcionou a pessoas que tinham essas demandas pessoais, essas aflições, essas incongruências, esses desequilíbrios. É a mulher que se permitiu a traição e depois aprendemos com a dor dela, a mulher pecadora. É o cego que foi curado e voltou a ter sua vida bastante materialista, fingindo ser cego para conseguir gorjetas e ficado cego de novo anos depois. E Jesus tinha dito, não volte a errar. É a chance de você ver e sentir a vida de maneira diferente. E a Marilyn, como celebridade lá nos anos 50, ou como qualquer uma de outra hoje em dia, eu digo isso pedindo licença, de um exemplo pessoal, que eu julgo. Eu vejo o Neymar jogando futebol, dando festa, eu saio julgando ele, todas as reencarnações dele, até me sentir envergonhado e dizer, quem sou eu para julgar ele? Quando a gente julga alguém, como se fôssemos superiores a alguém, é a primeira virtude que nós estamos deixando de ter, das mais importantes, segundo os Espíritos, que é a humildade. Segundo eles no Evangelho, filho da virtude maior, traduzida como amor, caritas, ou como amore, do latim, ou como caridade, o amor, como está nos Evangelhos. É caridade, a gente não criticar o outro. Por mais que lá no íntimo a gente, puxa, Neymar, você podia pegar um pedacinho do seu dinheiro e sustentar 1000 ONGs, e não fechar, como eles fecharam, Cafu, ele tudo. Esses dias, 2 jogadores também famosos abriram ONGs com dinheiro do governo.
Aí fecharam rapidamente, foram descobertos. ONG é não governo, né? Organização não governamental. Mas o ponto aqui, e peço licença e desculpas por isso, é a gente se colocar na posição do crítico, do julgador, do que aponta as falhas alheias, sem lidar com as minhas próprias frustrações, os meus próprios conflitos, as minhas próprias aflições. Marilyn passou a ser julgada por toda uma sociedade, por muitos anos, como nós estamos fazendo, como eu citei, fazendo erroneamente com essa celebridade, ou aquela outra. Tem alguns jovens que têm tanto dinheiro, né? Você vê na internet, YouTube, que você fala, meu Deus, eles poderiam mudar o mundo. Aí nós entendemos. Volte e meia, minha mãe que puxa a orelha. Filho, se dinheiro fosse condição de mudar o mundo, não existia Chico Xavier, Gandhi, pessoas que nunca lidaram com dinheiro, nunca tiveram dinheiro, nunca tiveram conta em banco. É por isso que nós não temos conta em banco. A gente quis imitar o Chico só nessa parte. Não tenho conta em banco. Mas me dá uma vontade de ter. Para comprar as coisas que a gente quer, tem que ter tudo, tem que ter cartão. E o mundo material te pede para você deixar a tua vida espiritual. E a gente fica em conflito. A gente cresce num seio religioso, filosófico, quando, especialmente cristão, tentando aprender a amar as pessoas, a não julgar as pessoas, e quando se vê no enredo de umas relações nossas, a gente julga as pessoas. Quando tem um casal de amigos que estão brigando, se separando, você escuta a versão de um, ela é culpada, escuta a versão do outro, ele é culpado, ele é culpado. A gente sempre está terceirizando as culpas, as ocorrências, porque a gente vê de longe, quase como uma mediunidade clara e audividente, os erros do outro. Mas a dificuldade que a gente tem de perceber o nosso já começa aí. Quando eu me ocupo demais de olhar o outro que deixa fazer de errado, sem que eu me preocupe, que eu me ocupe comigo mesmo, refletindo sobre o que eu estou causando, que tipo de pensamento eu estou atraindo na lei de atração, que é uma lei universal da física. Que tipo de vibrações eu estou emanando para as pessoas com esses julgamentos equivocados, preconcebidos? Quando o Humberto de Campos pergunta então a ela se ela padecia por conta do suicídio, ela explica, não foi suicídio. Eu estava assim dependente de medicamentos para o sono, aí depois para acordar, medicamento para anfetamina para deixar ativa, depois um outro para dormir. Nisso, na minha confusão, eu não sabia, mas na minha depressão, eu não sabia que eu estava, ela dizendo. Tomei um medicamento errado, numa dose errada, mas não foi proposital, não foi intencional. Ela até comenta, isso eu aprendi, que é como um suicídio indireto. Eu não procurei o suicídio, mas indiretamente eu estava desistindo da vida aos poucos. Isso é um grande aprendizado. Desistindo aos poucos. Não me cuido mais, não me alimento mais direito. Não me espiritualizo mais. Perdi as esperanças. O mundo não vai mudar, o país não vai mudar, os políticos não vão mudar. A gente entra nessa seara, né? As empresas fazem sempre isso. As pessoas que você mais ama são as que mais te ferem. E a pessoa vai usando argumentos para se introspectar tanto que ela vai se fechando no mundo depressivo e muito melancólico. E depois que ela explica isso a ele torna a perguntar então a ela, e ela responde sorrindo, por ver como ela está espiritualmente bem. Deus não a condenou. A vida dela é de abandono com a mãe sem pai presente, ou a mãe internada numa clínica psiquiátrica, e ela foi sendo jogada de casa a casa a esses abrigos de crianças, até a adolescência. Ela deu uma entrevista dizendo assim, não, eu não fui órfã, é diferente, eu fui abandonada. Veja como isso está para dentro dela. A órfã, a pessoa perdeu o pai, mãe, e fica com aquela relação. Ela teve várias famílias e ela não era uma pessoa difícil, não teve nenhuma infância nesse sentido. Ocorrências da vida, provações, resgates, que o espírito dela estava fazendo. A ponto de, mesmo com a fama, com a celebridade, mesmo com as suas ocorrências no campo pessoal, das intimidades, dos erros, quem somos para julgar? No primeiro casamento, a possessividade do homem, a violência dele, ela já famosa, separa. No segundo casamento, todas figuras mais velhas, como se fosse ela colocando o pai não presente. Um psicólogo entre nós que estamos aqui saberia descrever isso com muito mais profundidade, né? Talvez, para não ficar também reduzido a isso, né? A figura do pai
na figura de um marido, sofre de novo, apanha de novo. Pessoas que dependiam financeiramente dela são as que serviam os remédios, né? Porque assim mantinha ela mais sob controle, dependente. Estamos contando essa história não pela personagem em si, mas um espírito que é um irmão nosso. Nesse sentido de fazer, eu tenho um irmão famoso, né? Uma irmã espiritual famosa. Mas o aprendizado de Humberto de Campos foi esse. A gente acha que o outro, e está merecendo. E onde está a compaixão? Onde está a compreensão? Tudo que ela passou na intimidade que nós não sabemos. Vamos projetar isso para nossas relações. As pessoas a quem nós condenamos, julgamos, sem esse espectro maior de tudo que a compõe, e especialmente para nós espíritas, um componente que não só muda o cenário, ele torna um cenário infinito, que é a reencarnação. A vida não é uma só. Como nossos irmãos de outras religiões acreditam, essa crença não é melhor ou pior, é que não acreditar na reencarnação torna um Deus muito injusto, porque é inconcebível uma criança sofrer. Quem já visitou o Pequeno Príncipe, a gente ia lá tocar violão, há muitos anos atrás, e nunca mais, porque ele não tem condição psicológica de ver uma criança daquela com câncer, com a mãe do lado, com esperança, não tem a menor condição. Então Deus sabe o que faz. Ele não dá um fardo, um peso, uma prova, um obstáculo mais pesado do que você poderia suportar, senão não seria Deus. Então, aquelas mães, eu vestido de palhaço, peço licença para isso, né? Com um amigo meu, Silvinho, é inesquecível, porque como é que eles podem ser felizes, ter esperança? É um aprendizado maravilhoso. Pessoas que não tinham uma religião específica, na época eu dizia assim, eles nem espíritas são, porque eu achava que ser espírita era a coisa mais superior do mundo. A falta de humildade faz isso. Faz a gente querer ser o primeiro, mas os últimos é que serão os primeiros, né? Como disse Jesus. E aí nós aprendemos que cada um tem seu contingente de provações, porque é a maneira que Deus criou divinamente, com o perdão da redundância, de nos fazer colocar em movimento. É por isso que nosso corpo sente fome, sente sede, sente frio. Se não sentisse, nós não nos mexeríamos para sobreviver. Essa estagnação, esse comodismo não nos faríamos avançar. Então, hoje em dia, nós temos nossos dilemas que servem para continuar fazendo a gente avançar. Temos amigos que disseram assim, eu passei muito cedo no concurso público, funcionário público, tinha 20 anos. Um trabalho muito tranquilo, nunca fui exigido. Ele está com 50 arrependido. Eu nunca estudei mais, eu nunca fui, porque nunca fui exigido. Então, hoje me arrependo. Vive bem, e agradeço disso, mas meus amigos perdiam emprego e tinham dificuldade, e eles reinventavam-se. Depois da pandemia, agora, com a crise, o que tem de pessoas que tinham seu trabalho, seu emprego, mulheres especialmente, homens também, mas estatisticamente até mais mulheres, e com a dificuldade toda começaram a se inventar em casa. Uma descobriu que fazia bolo muito bem, outra fazia pé de moleque muito bem, outra começaram a vender coisas. Em Curitiba, tinha um restaurante antigo, na esquina da 29 de março, chamado Engenheiro, que virou Suco. Você lembra disso? Era um nome parecido com isso. Não era bem isso, mas era um nome imitando em São Paulo, um restaurante que abriu, que tinha um engenheiro que virou Suco. Ele era engenheiro, vida toda, de repente aquelas crises existenciais, perde emprego e tal, vai se virar, começa a fazer suco caseiro em casa para vender suco natural. E de repente descobre um outro talento, uma outra vertente. Vive com muito menos dinheiro do que antes, mas mais feliz, porque ele se reinventou, não se acomodou. Continuando na licença dos exemplos, minha mãe diz que meu avô, pai dela, se aposentou muito cedo, foi morar na praia, e isso não fez bem para ele, porque sossegou demais. Com o passar das décadas, muito sossegado, a vida foi avançando, a morte da transformação veio caminhando. Ela diz, se ele tivesse na ativa, ele tinha feito mais coisas. Não é questão de julgamento, eu estou colocando aqui uma questão pessoal de opiniões, né? Para nos mostrar que quando a gente está sendo solapado pela vida, é aí que a gente está se movimentando. Se redescobrindo, será que eu posso inventar, superar mais esse obstáculo? De onde é que eu tiro forças? Como é que eu aprendo? Então, de repente, alguém que
tinha uma carreira, um trabalho, um sonho numa área, agora se vê numa área completamente diferente, se reinventando enquanto espírito, recriando suas inteligências, recriando suas relações. Gente que tinham relações que eram muito perversas por anos, e de repente o destino deu a chance da pessoa viver com mais tranquilidade, e pôde aprender, com o passar do tempo, que nem só o outro era culpado, ela também era. A dor, as aflições, são provas que vão nos ajudando como pequenas lanterninhas, mostrando um caminho à frente. Olha aqui, onde você poderia ter ido. Olha aqui, onde você ainda pode ir. Não se sossegue demais, não se acomode demais. Porque a nossa inteligência foi feita para movimento. O nosso espírito foi feito para o movimento. Então, aquele sorriso da Marilyn Monroe surpreendeu Humberto de Campos. Que ele estava julgando, talvez, que ela tivesse uma condição muito mais difícil para o julgamento do que não conhecia ou deixava de conhecer. Então, o primeiro ponto é a gente, passando rapidamente, enxergar que a ideia da alma que existe pela eternidade e vai tendo contato com a matéria, com o corpo físico, não é a invenção, criação de Allan Kardec, existe como tese há muito tempo em muitos povos, que a gente vê há quase 3.000 anos atrás, um dos exilados de Capela, né, que formou a Índia, os arianos, os hebreus, e este povo especificamente, e toda uma literatura lá dos Upanishads, Vedas, que é linda, é um poema. São poemas de atravessar o rio, né, que separa a samsara, que são os ciclos intermináveis de renascimentos. Uma versão disso, você vai renascendo na roda de reencarnações, essa visão oriental, até se auto-extinguir-se. Você extingue sua personalidade nessa crença. E a palavra para isso era nirvame, essa auto-extinção, o nirvana, né? O paraíso, nesse sentido, é quando você deixa de ter a prerrogativa do seu orgulho, do seu egoísmo, do seu ego, da sua opinião. Você agora faz parte de um todo, mesmo como lógica. Isso estava também entre os antigos egípcios, isso está em diversas outras religiões e passagens filosóficas, né? A gente vê no Evangelho aqui, vou pedir licença para ler uma sequência aqui de slides, em Mateus, tendo chegado à reunião de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: que dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? Responderam: umas dizem que é João Batista. Imagina Jesus perguntando para os discípulos: o que as pessoas falam de mim por aí? Um deles diz: alguns dizem que você é o João Batista, que viveu junto com Jesus, foi primo de Jesus, então não poderia nem ser, né? Mas você vê tamanha confusão das pessoas, porque era um profeta. Aliás, um profeta, Jesus disse, dos maiores que haviam reencarnado, e depois teve sua cabeça degolada, né, pelo pedido da co-imperadora. Mas o aprendizado de João Batista é uma coisa esplendorosa. Quando Jesus estava na fila para ser batizado, para que cumprisse as profecias, João Batista resumia toda a sua obra em alguns pensamentos de: arrependam-se. Você quer acabar com essa sensação de aflição? Não culpe o outro, arrependa-se você. No sentido de refaça seu pensamento. Refaça a sua vibração com este outro, essa outra que está na tua cabeça, que você se perturba só em pensar, pelo mal que te causou, ou que houvera de causar. E ele dizia: quem tem 2 túnicas, dê uma quem não tem. Já na lógica do desapego material, a tua felicidade não está atrelada à tua conta bancária. E nós sabemos que poder pagar as contas é um alívio para poucos hoje em dia. A gente entra em conflito por aspectos econômicos. Entra. Porque a gente entra em conflito por qualquer aspecto. Se a gente sai de casa e tropeça numa pedra, a gente começa a dizer para Deus que Deus botou uma pedra lá para provar a gente. Olha, Deus está com tanto assunto para resolver. E Ele poderia, se quiser, te ajudar a enxergar a pedra. Mas não tirar a pedra por você. Você tem que fazer. A gente sai terceirizando a culpa, né? Sai sem ver a natureza, sai sem ver as pessoas, sai apressado, sai atrasado. E toda uma infinidade de aprendizados está aí. Que outro diz? Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, que foi um profeta muito tempo antes, que é João Batista reencarnado, né? Sabemos disso depois. Outros, enfim, que é Jeremias ou alguns profetas.
a passagem está aqui para dizer que entre os discípulos já havia pelo menos esse pensamento, essa filosofia da possibilidade de um ser de antes reencarnar depois. Tanto que fielmente eles acreditavam na volta de Jesus, seria uma volta física. Até hoje, irmãos nossos creem nessa lógica, de uma volta física de Jesus, né? E não uma volta espiritual. Mas está aqui para nos dizer o quanto essas ideias, dessa infinitude, Deus fica mais justo com isso. Aquela criança, então, que está sofrendo eternidade, é um espírito milenar, que está ela própria pedindo para resgatar-se algumas questões, porque é para a família tudo, que o nosso sofrimento não é só dela, é muito mais, inclusive da família envolvida. É todo o resgate coletivo de espíritos que estão ligados por séculos. E o momento dali, aquele momento, se for recheado de carinho, de amor, é significado de passar numa prova difícil. E Jesus disse que são bem-aventurados os aflitos, porque eles serão felizes. Ele coloca no futuro a condição. A gente não pode esperar o imediatismo. Senhor Jesus, eu já me arrumei, tomei um chá, já estou bom, já não brigo mais com ninguém, já não grito mais, já acordo até de bom humor. E agora, já passou uma semana disso, e cadê a melhoria na minha vida? Já passou um ano só, cadê a melhoria? Um ano. Uma gota d'água no oceano. 10 anos. Diante de uma vida, ou muitas vidas, é um momento de transformação que dura 10 anos, uma pequena fase. Não confundamos fase com eternidade. Aqui a ciência colocando um pé nesse assunto, e daqui para frente, cada vez mais isso vai acontecer. Nas próximas décadas nós teremos, segundo Chico Xavier lá atrás, mas segundo as próprias evidências de hoje, muitas novidades nesse aspecto. Muitas. Quando a ciência descobrir que a causa dos nossos males não está necessariamente no corpo físico, esse é o reflexo, a causa das aflições, das doenças, está nesse corpo mental, no nosso perispírito, a nossa alma em si, e que a ciência está tentando descortinar. Aqui sabemos que já há muitas décadas, lá em Virgínia, eles têm esse centro de pesquisas, hoje comandado pelo Jim Tucker. Na época, quando eu era pequeno, era o Dr. Ian Stevenson, muito citado por Divaldo, por Raul Teixeira, já falecido, que são histórias de reencarnação. Eles vão coletando, tentando abrir provas, crianças que começam a se lembrar de um outro local, outro país. Lembro uma criança chinesa, nos anos 80, bebê, poucos meses, no berço, começa a falar. 6 meses, começa a falar, normal. A mãe, vê aquilo, desmaia. Liga para o marido correndo. O marido sai correndo do trabalho, como assim? O marido chega em casa, já é um homem, aquela questão que o homem é um pouco mais pé no chão. A criança começa a falar com ele, ele desmaia. Essa criança com 3 anos e meio para 4 anos, eles queriam ver se ela teria condições de fazer o mestrado em matemática, mas não havia condições físicas disso acontecer. A estranheza foi tal ordem, e Deus permite essas notícias, né, para chamar a atenção. Quem é aquele espírito? Porque ela não poderia telepaticamente ter captado, era dela. Ora, onde é que se explica isso? Por algum motivo, Deus permitiu dar vazão ao espíritozinho dela, milenar, no corpinho daquela criança de 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos de idade. Aos 7, ela com doutorado. 11, pouco com doutorado. Pascal, que a gente estuda na escola, embora a gente não se lembre, tem um tratado de geometria plana. Eu não sei o que é geometria, nem plana, nem juntando os dois, geometria plana. Mas ele escreveu esse tratado quando ele tinha 13 anos de idade. Nós sabemos das histórias do Wolfgang Amadeus, né, do Mozart, compondo quando criança, orquestrações complexas. Deus permitiu, ao longo do tempo, das eras, essas notícias, para que entendesse. Né? O jornalista Tom Schroeder, que escreve no Washington Post, Brian Weiss, Terapia das Vidas Passadas. Hoje a ciência está colocando o pé nesse assunto para que a gente entenda que a causa das nossas aflições pode não estar somente nessa vida, e sim em vidas anteriores. E o Espiritismo nos explica, nos consola, dizendo que Deus lhes impõe a encarnação, como nós estamos agora, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É o único jeito do espírito se moldar em contato com a matéria, com o corpo, com a matéria mais tangível, mais pesada. Sentir a fome, o frio, a sede, as necessidades. Né?
Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Para a doutrina espírita, nós chamamos desse mundo de provas e expiações. Resumidamente, provas são essas ocorrências todas que nós passamos. Uma dificuldade financeira, uma doença mais séria, uma perda de um ente querido. Dependendo de como passamos por essas provas, que estão ali para nos fazer saltar, enxergar. O que eu faço com o aprendizado da perda de um ente querido? Ora, enxergar que Jesus nos prometeu e ensinou a vida eterna. Ele não se perdeu, ele não está extinto. Esse nosso pai, essa nossa mãe, esse nosso filho que se foi. Podemos reencontrá-lo até nos desdobramentos durante os sonhos. Mas se nós passarmos por essa provação de maneira raivosa, opulenta, no sentido de que culpar a Deus, culpar as pessoas, culpar a tudo e a todos pela dor que está passando, você não entendeu, não aceitou. E o tempo passou e aquela amargura te fez pior, fechar em si mesmo. O tempo veio, a transformação vem natural, a morte. Esse ser acorda no mundo espiritual e passa a ver com o tempo com mais clareza e diz: puxa, eu errei naquela provação. Senhor Deus, me dá a permissão para eu nascer de novo, porque eu preciso aprender isso para alçar voos mais altos. Aí a provação vira expiação. É algo que você vai passar de novo, de outra maneira. Nunca, meus amigos, nunca como uma pena, punição. Karma não é punição dos orientais. A lei do karma significa que é um assunto que eu não superei. Eu estou pedindo para passar por esse assunto de novo, porque só passando por ele é que eu vou conseguir voar mais alto. Então, Senhor Deus, se puder nascer de novo na família, se o Senhor puder me dar a chance de novo de passar por esta experiência, eu sei que com a ajuda dos benfeitores, com o novo conhecimento que agora eu tenho, mais consolador, eu posso superar. Então advém uma expiação. Das mais difíceis. Um outro local, que peço licença, lembrei esses dias contando em casa, foi um local que nós fizemos uma atividade, uma aula, já tem mais de 20 anos, dos mais difíceis, porque eram pais e mães de escolas da APAE. E uma moça nos pediu para fazer a palestra espírita, mas sem falar de espiritismo, porque ali eram pessoas de diversas religiões, não era um evento espírita. Mas falar do consolo aí. Nós já tínhamos 2 filhos na época, eram pequenos ainda, hoje são grandes, mas plenos, saudáveis. Então fizemos a fala da criança, que é sempre especial, que nunca deixa de ser eficiente, porque a palavra deficiente é uma palavra limitante, né? A deficiência num aspecto te abre eficiências em outro. No final, os pais agradeceram, mas alguns vieram falar comigo, dizendo: obrigado, mas, como disse, a dor é mais embaixo. Nós percebemos, na época, que aquilo que nós falamos tinha uma utilidade, como se fossem frases de consolo, arremediadas aqui e acolá. Mas por eu não ter vivido o problema, não fazia ideia do que é, não atingiu o coração deles. O pai disse isso. É muito difícil você acordar e ir dormir, sabendo que aquele teu sonho da tua vida, que é teu filho que nasceu, vai depender de você, até para limpar-se, higienizar-se, nas próximas décadas todas. E todo um sonho, uma frustração que o pai tinha, imaginava que de jogar bola que não pode, onde ficam? Se não é a reencarnação, não há consolo para isso. Se não houvesse a vida futura, Jesus dizendo que nós seremos felizes, superando esse dilema, que pode durar anos, mas vamos superar isso. E ele, Jesus, se colocando como amigo que pode te ajudar a caminhar superando isso. Até nós ligamos esse assunto com outro, na revista Espírita, na época de Allan Kardec. Um médium, Victorium Sardô, recebia mensagem de espíritos falando sobre a vida em Júpiter. Para nós espíritas, os mundos todos são habitados. E cada mundo tem uma tipologia
de evolução de espíritos. Nosso mundo aqui ainda é um mundo escola. Nós somos espíritos que ainda erramos, acertamos, conflitos, aflições. Mas há mundos que ainda são mais primitivos que o nosso, as primeiras encarnações, como a gente era há milhões de anos atrás. Quando a gente saiu das estepes africanas, ganhando o mundo, né, enquanto seres humanos primitivos. Há outros mais felizes e mais ditosos, inclusive nós estamos caminhando para ser um de transição nas próximas décadas, né? E nos próximos séculos, quem sabe, atingir esse grau desses mundos ditosos. E o Espírito diz que Júpiter era um local desses mundos felizes, de espíritos mais adiantados. Ele faz o desenho, uma psicopictografia, da casa de Mozart, que nós citamos aqui, que seria um dos habitantes de Júpiter. E isso vai no meio da Revista Espírita de Allan Kardec, você pode encontrar isso no YouTube. E o Espírito pergunta o nível dos habitantes de Júpiter, Mozart, e aí ele fez uma análise que essas grandes almas, biografias, são eles que completam esse planeta superior, que é Júpiter. E o Espírito diz assim, não é bem assim. Muitas dessas grandes almas são pessoas que passam pela vida na Terra incólumes, sem fama, sem serem conhecidas. Diz o Espírito, são mães, pais, que cuidam de filhos deficientes por décadas. Choram escondidas, sofrem quietas, nunca deixam de atender. E décadas depois, elas nem imaginam que aquele sofrimento todo que ela foi superando durante a vida é a plantação de girassóis belíssimos do mundo espiritual que ela irá colher. Joana de Anjos diz para o Divaldo Franco que somente uma fatalidade nos aguarda, a plenitude da vida. Então, essas pessoas que passam a vida cuidando de outras, sem serem conhecidas. A gente sabe que, por dizeres populares, que muitas crianças da periferia são cuidadas pelas avós, porque a mãe sai trabalhar, o marido nunca existiu, nunca teve presente, sumiu, nunca voltou. Isso é muito comum. Essas avózinhas que cuidam das filhas destemperadas, dos netos carentes, todos, cuidam de todo mundo, passam a vida assim, recebendo doações. São espíritos de luz, que nós chamamos de pessoas carentes. E a gente carente, quando faz isso, leva um prato de comida, a gente se sente melhor, porque ela, anjo, nos faz sentir melhor quando a gente vai lá. Décadas de perseverança. Então, as aflições têm sua causa sempre na gente. É a gente que decide estar ou não aflito. É uma condição emocional que a gente se permite ou não, se controla ou não. E no Espiritismo há essa divisão, causas atuais das aflições, coisas que fiz agora, a psicologia pode ajudar a tratar, na infância, na adolescência, ocorrências, traumas. Tem gente que só vai lembrar de abusos que sofreu nas terapias, como aconteceu com Merlin. Além de tudo, lembrou de um trauma de infância, de abuso, que a mente tenta apagar. Quantas mulheres não sofrem sem até conhecer profundamente qual a origem, e pode estar nessa vida. Quando não, as causas estão em vidas anteriores, que são os resgates, são essas expiações. Aquele espírito difícil que vem lidando contigo em gerações, traindo-se de repente agora é teu filho, é tua filha, adolescente. E os embates contigo são ferozes, porque não são de agora. São de antes. O agora é a chance de aprumar. Aquele, como diz Alberto Almeida, espírita grande palestrante, os casamentos provacionais, aquele casamento que Deus põe um tempero ali, até o noivado, até 6 meses depois do casamento. Depois ele tira esse tempero, agora é com vocês. De repente uma corda, é você. Quase que se reconhece. É você que eu estava degladiando no século XVI, XVII, XVIII, XIX, e agora você é meu marido? Sim, senhor. E você é minha esposa. Para sempre? Aham. Para sempre. Deus te dá liberdade de você desistir da luta antes. Ou alguém enlouquece muito e não permite que a luta continue. A frase da luta estava aqui há pouco, né? A luta é sempre importante no sentido de vencer-se. Mas as escolhas estão nas nossas mãos. Perdoar, reeducar, reeducando-se, perdoando-se. E Alberto, quando fala disso,
espetacular. Porque a gente se vê nessas situações, né? Se vê culpando o outro, ajeitando nossos próprios erros, para não parecerem tão pesados assim, em todas as situações. A encarnação é uma imposição para nos fazermos avançar, ir à frente, ir adiante. Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Não há a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Estou sofrendo isso. Porque também eu devo ter feito alguma coisa de errado no passado. O espírita tem um pouco essa mania. Eu sempre estou pagando algum erro meu no passado. Olha, você não é de todo ruim assim. Tem provas que são provas novas, que estão aí para você exatamente evoluir. A prova aqui pode ser uma dificuldade, pode ser até uma coisa boa, que a gente chama de prova. Você consegue um emprego, você vai ficar rico. É uma das provas mais difíceis, segundo Jesus e segundo os Espíritos, a da riqueza. Quantos não se pedem? Tinham sonhos de divisão social, de alcançar as crianças, mas de repente, eu vi os depoimentos da Lava Jato, das corrupções, diretores que disseram assim, olha, eu tinha dito a mim mesmo, um diretor da Petrobras, no depoimento, ia pegar 1 milhão, porque isso ajudaria a faculdade da minha filha e eu ficaria tranquilo. Chegou no 1 milhão. Ele pensou, puxa, meus amigos estão comprando barco. Ele foi pego com 10 milhões de corrupção. Deve ter roubado mais. Devolveu uma parte. Mas por quê? A aprovação da riqueza. A da beleza é uma aprovação. Marilyn Monroe teve essa aprovação. Os usos, os abusos causados, as lesões afetivas que você pode causar, deixar de causar. Há pessoas que se perderam com isso. Celebridades que se perderam com isso. Com potencial incrível, e se degolaram nas drogas, etc. Charlie Sheen, entre outros, que eram pessoas da juventude muito interessantes, boas, de repente. Eles, né, estão ali se colocando nesse momento de aflição, né, total. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação, esse erro do passado que estamos agora refazendo, sempre é uma prova. Mas nem toda prova nova é uma expiação. Uma dificuldade, fiquei doente, minha mãe ficou muito doente, uma prova nova, como é que eu lido com isso? Com a chance da perda. Esses dias uma amiga dando depoimento em casa, quando o médico chegou e disse a ela, teu irmão, menos de 40 anos de idade, está com câncer, é um tumor, e só tem 6 meses de vida. Ela diz assim, eu fiquei sem chão. Por que a gente fica sem chão? Porque o nosso chão não é um chão feito dessa matéria espiritual que nos sustenta. É um chão feito de matéria. A gente acha daí que se perder para a pessoa, eu não existo mais. Se eu perder esse emprego, eu não sei mais quem eu sou. Se tal coisa acontecer, eu não consigo ir adiante. Eu não posso. E a gente vai se sabotando. O que na psicologia chama-se autossabotagem. Eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu não consigo, eu não sei. Eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo aprender, eu sempre erro. Quando não, o companheiro fica lembrando a gente. Você sempre erra mesmo, você é fracasso mesmo, você erra mesmo. E os obsessores vão te gritando isso. Vão te soprando. Olha, veja quanto mal você faz para as pessoas. Vão soprando isso. Quem sabe se você sair da vida dessas pessoas, você vai melhorar. Vão te induzindo ao erro. A obsessão vai te induzindo ao suicídio, vai te induzindo à melancolia, vai te induzindo a não acreditar mais, a não perseverar, a não ter mais esperança. E somos nós que damos ouvido para essas vozes, todos que estão por aí. Então a gente afina a estação do rádio, aonde a gente quer. Que música você quer ouvir? Com qual espírito você quer ter inspiração? A rádio é você, o dial é teu. Sintoniza, né? São escolhas nossas, né? Justiça. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem se realizar na vida futura, porque serão consolados. É o sermão da montanha. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque verão a Deus. Que serão felizes. Para entender que não há imediatismo. Porque essa vida não significa que a gente é infeliz aqui. Mas a felicidade plena de alma a gente só vai sentir depois de estar vendo o todo. Por enquanto são felicidades relativas, mas a decisão nossa de sermos felizes é nossa. Mesmo diante das dificuldades todas, é tua.
Aprendemos que as experiências na Terra são de provas e expiações. Então, a felicidade que vivemos nesta fase é ainda limitada aos nossos desafios, não sendo ainda plena. Ainda não é plena. Mas com a certeza de que se a gente superar isso, Deus nos diz, será plena. Confiemos, é Ele que está dizendo. As coisas todas existem ainda. Nascem ricos, nascem pobres, é o nosso mundo de provas e expiações. Nascemos diferentes, filosofias diferentes, e temos que aprender a lidar com as diferenças. Exatamente este ano será um ano também de prova para muitos de nós. Não só no Brasil, mas em todo lugar. Com a pandemia indo embora, a economia tentando voltar nos eixos. Como é que a gente quer nosso país? Que vibração que a gente quer? Não estamos falando de política, estamos falando do teu bairro, a calçada da tua rua, como você lidar com o vizinho. Não importa quem vai ser presidente ou não, o que importa é se teu bairro tem vizinhança solidária, se vocês se ajudam, se a gente se ajuda, tem uma horta comunitária num lugar vazio ali, se as pessoas podem no coletivo ajudar uma criança que quer aprender a ler, que está a 2 minutos do teu bairro. E de tarde, com os templos religiosos fechados, quantos podiam abrir as portas para ter essas atividades de voluntários ensinando a ler, escrever, e pontualmente íamos mudando, íamos melhorando. O homem é o autor dos seus próprios infortúnios. Frase do Evangelho. Não vamos terceirizar a culpa. Aqui o homem é ser humano. Podia ser homem também. Né? Para as mulheres, o homem é responsável pelo mal do mundo. Né? Decisões muito apressadas. E por fim, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois dele é o reino dos céus, não se referia a ser bom sofrer ou ser aflito, mas sim como você passa pelas situações que é desafiado. Como você passa? Xingando, terceirizando a culpa, apontando erros, ou tentando se temperar, se humildemente se colocar numa posição de que aceita a dificuldade, a calúnia, a maledicência, se defende sem gritar. Se você está certa, se acha que o que estão fazendo contigo é injusto, não grite. Não xingue de volta. Não se iguale ao teu opressor, ao teu algoz. Não o imite. A necessidade do entendido e aproveitamento das situações apresentadas no decorrer da sua vida. De compreender, de entender e compreender que as situações de provações na minha vida são para o meu bem. É assim que a gente atravessa o rio do samsara lá dos antigos. É assim que a gente vence a roda dos karmas. É assim que a gente passa pela história das múltiplas reencarnações, buscando Jesus, buscando entendê-lo, buscando entender essa linguagem do amor, essa linguagem da convivência, buscando entender que a minha saúde não é só do meu corpo, mas sim dos meus pensamentos, das minhas vibrações. Entendendo que quanto mais eu planto, mais semeio, mais certamente vou colher. E não há como colher algo que você não semeou. Nós não podemos esperar que eu vou colher algo que eu não semeei. Então é a chance de agora, da hora avante, semearmos a paz, o não julgamento, a palavra amiga, a palavra de consolo, a esperança no mundo melhor. E aplacar um pouco as aflições para que elas não paralisem a tua vontade de vencer-se, a tua fé de superar-se. Isso para todos nós, e hoje e por todo sempre. Jesus, no nosso, guiando-nos, né, com o seu farol, apontando-nos a direção, e a escolha da direção é nossa, é livre, arbítrio de cada um, e é de foro íntimo. Nós só esperamos que todos decidam ser felizes, mais amenos, mais temperados, mais equilibrados. Todos nós buscamos isso. É isso que nós profundamente desejamos a todos vocês hoje e no retorno às suas casas. Muito obrigado, perdão pelas provocações. Vamos encerrar com a nossa prece e passar à segunda atividade da casa. Nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia que nasceu hoje. Pelo sol que disputou com as nuvens no seu espaço. Mas a claridade foi compartilhada para com todos. Obrigado. Obrigado por ver minha família acordar de manhã
e seguir seus rumos. Nós agradecemos pelo almoço, pela chance que tivemos, pela tarde de buscas, a tarde de trabalho, a tarde de anseios. Nós somos gratos pelo sol poente, pela chuva que veio, pela noite que chegou. Nós somos gratos pela chance de estarmos aqui, pensando em Ti, Senhor Jesus. E nós te pedimos para que acompanhe-nos no retorno aos nossos lares, para que os seus espíritos enviados, luminares, que trabalham em Teu nome, possam ajudar coletivamente essa casa espírita e seus trabalhos que visam consolar corações, explicar a vida, fazendo-nos compreender a causa das nossas aflições e sofrimentos. Nós te agradecemos pelo que somos, agradecemos pelo que temos, e te pedimos mais oportunidades de servir, porque aprendemos com o Senhor que servir é o nosso motivo de existir. Então, obrigado. Obrigado por nunca nos abandonar nas horas difíceis, nos nossos anseios. Nós te rogamos pelas crianças todas do mundo, do país, aquelas outras mais próximas de nós, que não tem nenhum giz, não tem um caderno, nenhum lápis para escrever suas memórias, suas histórias. Nós pedimos pelos transeuntes, pelos catadores, pelos moradores de rua, também pelos ricos, pelos líderes, também pelas famílias todas, da classe média, que possam suportar os períodos mais difíceis da vida e avançando, cicatrizando as feridas e deixando para trás todo o mal que houvera feito. Pois quem se apropria desta rua tem um compromisso de olhar à frente, não mais à retaguarda. Então, Senhor Jesus, se conosco, guarda-nos na Tua luz, no Teu coração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos aprender a perdoar as pessoas que nos têm ofendido ou a quem ofendemos. Abençoa-nos com a Tua luz, hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz.